Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa leitura comentada do Manual de Parâmetros Projetuais para Hospitais de Ensino, no episódio de hoje a gente vai abordar o capítulo 4 desse manual, que trata dos parâmetros adaptados para hospitais universitários, parâmetros normativos. Nós, no episódio anterior, já vimos a parte inicial desse capítulo, que aborda os conceitos norteadores para os projetos, e aqui nós vamos entrar em cada uma das unidades funcionais de um hospital, percebendo as questões específicas de ensino e pesquisa. Contextualizando, esse capítulo surge da necessidade de complementaridade às normativas vigentes. O que isso quer dizer? A RDC 50 é hoje a principal normativa de planejamento físico e funcional dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Todo mundo sabe. Ela está organizada em 8 unidades funcionais, que estão resumidas nesse diagrama. 4 delas dizem respeito à assistência propriamente dita e outras 4 se referem ao apoio administrativo, logístico, técnico e de ensino e pesquisa. A unidade funcional de ensino e pesquisa da RDC 50, ela é muito sintética, porque ela não aborda, ela não aprofunda o aspecto da realidade desses hospitais. Então, o que ocorre hoje? Os hospitais de ensino, eles não encontram parâmetros normativos específicos, ainda que eles devam seguir todos os parâmetros normativos para hospitais em geral, né? Nesse sentido é que foi necessário adaptar e preencher essa lacuna dos parâmetros, tá? Principalmente porque estamos aí falando de uma rede de 45 hospitais que precisa adotar critérios de nivelamento, né, e aplicação em rede, tá? Então, nós fomos unidade a unidade construindo essa referência, começando pela primeira unidade, que é o atendimento ambulatorial. Na realidade de um hospital de ensino, qual é a grande questão quando se fala em atendimento ambulatorial? É perceber que o consultório, ele agora não tem mais apenas o paciente, o acompanhante e o médico. Ele tem aí um conjunto de 6 ocupantes, o preceptor, 3 estudantes, mais o paciente e o acompanhante. Ou ainda, nós temos consultórios multiprofissionais, que temos 2 equipes de preceptores com seus estudantes, mais o paciente e o acompanhante. Essas ilustrações demonstram de que dinâmica, de que movimentação nós estamos falando no ambiente de um consultório. Que tamanho mínimo que esses consultórios precisam ter para acomodar tudo isso, né? Além de demarcar quais são as especialidades e quais são as diferenças entre consultórios, porque existe um problema histórico em ambulatórios de hospitais de ensino, que é um alto número de consultórios com uma vacância enorme de consultórios que acabam ficando sem utilização em longos períodos, por questões de agendamento, enfim, e de apropriação por especialidades. Este conjunto de consultórios é de tal especialidade, esse é daquela e tal, e aí isso não é possível girar, não é possível ocupar ao longo do dia. Então, a ideia de demarcar quais são os consultórios diferenciados, porque eles se diferem em termos de equipamentos, quais as especialidades que eles atendem, né? E aí pensando no conceito da flexibilidade. A segunda unidade funcional de atendimento imediato, quais são as peculiaridades que ela tem, né, em um hospital de ensino? A mesma questão de quantidade de pessoas na ação assistencial, né? Sempre considerando o preceptor, o estudante e a necessidade também de introduzir e ilustrar as técnicas durante a assistência. Imagina que na dinâmica de um atendimento imediato isso se torna ainda mais tenso, vamos dizer assim, tá? E outro aspecto que é demarcado nesse manual se refere à linha de cuidado, ao entendimento de atendimento imediato por linhas de cuidado. E aí a gente deveria, a exemplo de uma linha materno-infantil, pensando em flexibilidade, pensando em sustentabilidade, constituir toda a linha em uma sequência de ambientes que também favoreçam a centralização das equipes, evitando duplicidades, tá? O outro aspecto aqui que é importante é considerar quartos de plantão, áreas de conforto,
próximas dentro dessas unidades de atendimento imediato, considerando também o rol desses usuários, que não é mais apenas o médico plantonista, mas tem os residentes e os graduandos, tá? Então, e aí, a depender de instituição para instituição, vai haver uma necessidade específica de criar mais quartos e como que vai se dar essa subdivisão, certo? A quarta unidade funcional aqui é a do apoio ao diagnóstico e à terapia. É a unidade mais extensa da RDC 50, é também a mais dinâmica, considerando que o diagnóstico e a terapia são justamente as áreas mais suscetíveis aos avanços tecnológicos, né? Mas do ponto de vista do manual, o que foi destacado aqui? Centro cirúrgico e centro obstétrico, né? Pensando sempre na formação desses profissionais, tamanhos de sala, né? Adequados a essa, de novo, a esse grupo ampliado de pessoas presentes nas atividades, né? A necessidade de salas inteligentes, salas de cirurgia robótica também como pré-requisito para a formação atual. Toda a tecnologia que deve estar embarcada de informação e comunicação, né, também nesse pressuposto. Então, isso o que foi destacado aqui da unidade 4. A unidade 3, que é a internação, ela também tem especificidades, né, num hospital de ensino. Semelhante ao consultório, né, na dinâmica beira-leito, em que facilmente temos um monte de gente ao redor do paciente ali, né, principalmente se nós pensarmos em equipes multidisciplinares, tá? E aí a rede EBSER estabeleceu alguns padrões, né, de leitos mínimos, pensando em enfermarias, quartos de 2 leitos, né, pensando nos acompanhantes, no alojamento conjunto, padronizações do tamanho de leito, pensando nessa dinâmica novamente dita. Outro aspecto de unidade de internação que é peculiar nos hospitais de ensino são os postos de enfermagem e as áreas de apoio pela alta concentração de equipes, né? Porque nós temos aí os serviços de enfermagem, os serviços administrativos, toda a prescrição multidisciplinar, né? Nutrição, fono, físio, médicos, enfim, estão todos aí relacionados, tá? E considerar sempre esse espaço junto aos leitos para as equipes, também nas UTIs, né? Assegurando privacidade ao paciente. Esse é um requisito fundamental. A unidade 5 de apoio técnico, né, que é nutrição dietética, farmácia e CME, a grande especificidade que ela tem em relação ao ensino é que esses são também ambientes de ensino e formação, né? Então, o espaço da cozinha hospitalar, o espaço da farmácia ou da manipulação farmacotécnica ou do CME, ele deve ser pensado para acomodar professores, estudantes nessa movimentação na dinâmica da formação. Então, esse é o principal aspecto que é destacado aqui no manual. Outro aspecto é a necessidade de salas de ensino próximas, né? Porque existe atividade prática sendo realizada na unidade em si, mas existe sempre um momento, seja de uma introdução teórica, seja de uma finalização, né? De uma conclusão acerca da prática. Então, ter salas de ensino próximas também é fundamental aqui para o apoio técnico. A unidade funcional de apoio administrativo, no caso da rede EBSER, né, que é uma rede muito ampla, que tem um corpo administrativo também bem numeroso, o aspecto principal era adotar alguns requisitos em relação aos postos de trabalho, já pensando em conectividade, né, pensando que as pessoas cada vez mais fazem as reuniões online nesses ambientes compartilhados, né, e estabelecendo aí alguns critérios também para salas fechadas, para as chefias, para salas de reuniões, né, que isso também vai ser desdobrado na parte dos centros de estudos e ensino, tá? A unidade funcional 8, que é o apoio logístico, também tem requisitos específicos, principalmente em relação ao conforto e higiene, pensando nos estudantes, pensando nessa ampliação aí do número, né, de colaboradores envolvidos, tá?
na questão de vestiários, né? Banheiros, sanitários, também diferenciando isso para que a equipe de infraestrutura em cada um desses 45 hospitais possa ter diretrizes para seguir adequadas à realidade do hospital universitário, certo? Outro aspecto destacado no conforto e higiene, uma vez que na RDC 50, nessa unidade que figuram as salas de espera, por exemplo, foi o entendimento de que o acolhimento ao paciente se dá desde o passeio público, né? O paciente desceu lá no passeio público, ele já está sendo acolhido ou não nesse hospital de ensino, né? De que forma essa portaria vai ser organizada, as questões de controle de acesso, a chegada à unidade de atendimento propriamente dito, né? As questões de orientação e direcionamento, pensando em legibilidade, enfim. Então, o manual também vai ilustrando, e esse foi um aspecto bem peculiar, a gente buscou, né, esse ilustrador maravilhoso para transmitir a mensagem de uma forma mais objetiva, né? Questões de circulação são áreas também desse grande fluxo, né? Circulação não é sala de aula, circulação não é sala de espera, né? Para a gente conseguir ter essa regra, nós precisamos ter salas de espera adequadas, ter salas de aula adequadas, né? Então, tudo isso também vai sendo parametrizado, tá? E aí, a parte de infraestrutura predial, das salas técnicas, também foram postos aqui os requisitos, né? De obedecer às questões de segurança, no momento dos projetos, trazer as disciplinas todas para as reuniões prévias, né? Garantir as condições de manutenção, padronização também vai auxiliar muito, nas partes de acesso restrito, no próprio centro cirúrgico, onde há um volume maior de instalações, de climatização, de tratamento de ar, pensar nessas salas técnicas de forma adequada, né? E consultar sempre aqui também outros documentos da rede, no caso citando a engenharia clínica, né? Então, esse foi um resumo aqui dos requisitos para a infraestrutura predial, tá? E aí, por fim, o capítulo 4, ele se encerra na unidade funcional 6, que é justamente o ensino e pesquisa, na RDC 50, que isso é abordado de forma muito limitada na norma, né? Porque é genérico, salas de aula, auditório, biblioteca, mas que no caso da EBSER, isso é desdobrado em 2 ambientes, né, específicos, que são as ilhas didáticas, né, essa ideia de ambientes de troca de discussão de casos, de troca de informações, né, e a ideia da prescrição multidisciplinar, dessa estação rápida de acesso, dado o grande fluxo aí de funcionários e estudantes, tá? Então, esses 2 ambientes, digamos assim, eles vão estar presentes na grande maioria das unidades assistenciais dentro de um hospital de ensino, tá? E depois vão sendo desdobrados aí os ambientes específicos quando a gente for falar dos centros de ensino, pesquisa e simulação, certo? Então, o capítulo 4 é um capítulo mais objetivo, é um capítulo que traz os parâmetros projetuais ilustrados, ele é muito rico e ele serve muito para outras realidades de hospitais de ensino, para a gente entender e preencher essas lacunas que as normativas deixaram, tá? Então, se gostaram, compartilhem, curtam, se inscrevam para acompanhar os próximos episódios.